Vitor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Vitor e hoje eu vim falar um pouco sobre o meu projeto, que é a revista Animeverso. Primeiro eu vou falar um pouco por que eu escolhi uma revista sobre anime. Bom, eu escolhi uma revista porque eu queria preservar um pouco mais as raízes dos animes, que são os mangás. Então, esse foi o motivo da escolha de ser uma revista. E por que sobre anime? Porque o anime, ele ainda é um tipo de programa que ele enfrenta muito estereótipo pelas pessoas. As pessoas pensam que por ser uma animação, não ser feito com pessoas reais, é coisa de criança, e não é bem assim. Então, eu decidi falar sobre uma revista, eu decidi fazer uma revista sobre anime, porque não é uma revista falando de assista anime porque é legal. É uma revista falando de assista anime porque ali tem uma base cultural e você vai aprender sobre aquela cultura, né? E quem sabe até você consegue aprender alguns valores que esses programas passam, né? E o principal objetivo da revista é mostrar isso, né? É mostrar que os animes eles contribuem sim para a fixação da cultura japonesa no nosso país. Agora eu vou falar um pouco do processo de produção. O nome Animeverso ele veio depois de uma conversa que eu tive com um amigo, né? Que eu estava falando para ele que eu estava fazendo uma revista sobre anime, abordando o lado cultural dos animes. E no início a revista iria se chamar Animistic. Só que tinha uma outra pessoa que já tinha registrado esse nome e não foi possível eu colocar o nome, logicamente. E em uma conversa com ele, ele falou assim pra mim: sei lá, coloca Animeverse, né? Que é Anime Universe em inglês. Aí eu pensei, vou preservar um pouco o português. Aí ficou Animeverse. A primeira coisa assim que ficou pronta da revista foi a tipografia do nome ali que está escrito Animeverse, porque era uma coisa que eu meio que já tinha na cabeça aquilo que eu queria. Então, antes de tudo ficar pronto, a tipografia já tinha escolhido. E a Animeverse começou a nascer em meados de março, ali mais ou menos, né? Eu fui começando a pensar em possíveis matérias que seriam legais para colocar na revista. E depois do pré-projeto, né, que o projeto foi aceito, nas férias eu trabalhei pouco nela. Eu fui mais atrás de fonte, fui pesquisar, ainda sem entrar em contato com nenhuma das fontes, mas eu pesquisei muito e tentei trazer algumas pessoas para falar sobre o assunto de uma forma bem legal. Então, assim, depois de julho, né, foi um pouco desgastante, porque eu tive que entrar em contato com várias fontes ao mesmo tempo. Algumas respondiam, algumas não, algumas prometiam responder as perguntas, algumas não. Mas a primeira fonte que eu entrei em contato foi o Rafael Amazonas, né, que ele é jogador de TCG, que são as Trading Card Games, e ele jogava já bem antes, quando começou a lançar no Brasil esse tipo de produto. E atualmente ele só joga Pokémon. Então foi uma fonte assim muito legal que eu consegui extrair bastante informação. E ali perto de mim também já tinha um dos organizadores de RPG da região. Então eu já achei interessante também trazer um pouco de RPG para a revista. Outras pessoas assim, que eu destaco na revista assim, que foram muito legais também foi o Cláudio
Prandoni, né, que ele está falando sobre o vínculo e a irmandade de games e animes e esse mercado. Como eu vi que também estava faltando um espaço ali na revista, eu decidi inovar um pouco. Eu fiz uma matéria demonstrando a importância do público feminino e das personagens femininas nos animes. Então, assim, foi um texto super legal de fazer, porque eu conversei com uma quadrinista, a Renata Rinaldi, e ela foi super atenciosa comigo. Ela foi bem direta nas coisas. E também a professora pediu para procurar mais uma fonte, que foi a Yas Ferreira, né? Ela é cosplayer também. Também é uma pessoa que me incentivou muito assim, na produção do cosplay. E eu agradeço muito a ela. Deixa eu ver o que mais que teve. Teve, assim, matérias à parte. Foram essas pessoas assim, que me ajudaram muito, e eu considero assim, o relato delas para a produção muito importante. Só que a partir daí que eu fui começando a desenvolver os textos, eu tive um problema. Qual era o problema? Chegou a hora de diagramar. Eu não tinha computador. Quando eu fui fazer na faculdade, a faculdade ela não tinha software. Aí eu pensei, meu Deus, e agora, né? Por um momento eu fiquei ali meio bambo, assim, mas a professora Simone, ela me incentivou muito e falou, não, tenta correr atrás, dá um jeito e tal. E aí comecei a pensar. E aí eu recorri aos amigos, né? Me ajuda, me empresta o notebook e tal. E aí todo dia, praticamente, eu fazia umas 2 horas ali da diagramação da revista. Eu pensei no projeto de um jeito, mas conforme o tempo foi passando, algumas pautas foram caindo e eu tive que reprogramar o estilo da revista. Só que assim, já estava muito em cima da hora e eu não tinha como fazer um novo boneco para poder ver como se encaixariam as matérias. Aí eu fui na cara e na coragem, né? Eu fui lá, tentei usar o máximo de criatividade possível para poder fazer a revista, né? Porque não é fácil a gente fazer uma coisa do zero, sem planejamento nenhum. Mas eu acho que eu consegui fazer uma coisa bem legal. O modo de leitura também é um pouco diferenciado, né? O início eu me inspirei nos mangás, realmente, que é do fim para o começo. Só que o sentido de leitura é o ocidental. Então é bem puxado assim, mais ou menos, para o lado do estilo da Turma da Mônica Jovem, né? Que ela começa de trás para frente, mas o sentido dela de leitura é o ocidental. Outra coisa também que eu tive a ideia para deixar a revista diferente foi trocar o nome das editorias por alguma coisa que remetesse à cultura pop japonesa. Então, assim, por exemplo, tem uma pauta sobre história, né? E eu coloquei Eleve Seu Cosmo para poder fazer essa associação, né? De que foi uma coisa de antes para agora e de uma coisa que estava um pouco baixa e você precisa elevar. Aí também tem o moda, que eu coloquei que é a hora de morfar, cultura, eu coloquei como meu jeito ninja e assim por diante. A matéria principal da minha revista, que é a matéria de capa, é sobre o anime Naruto e a cultura japonesa. Nessa matéria eu usei como fonte o professor Leonardo Torres, né? O professor da casa, e eu descobri que ele gostava do anime em uma conversa com ele, porque ele dá várias explicações do sentido do anime pra gente, e aí veio na minha cabeça, tem que ser o professor Leonardo. E era um tema que ele queria muito pesquisar, e aí ele começou a pesquisar, e quando ele foi me mandando as respostas, eu fiquei, assim, impressionado com a riqueza, assim, de coisa que ele conseguiu extrair das 9 feras com cauda, né? Que a matéria fala sobre as 9 feras com cauda. E essa eu considero a matéria principal do jornal, né? Que é a matéria de capa. Ela tem ao todo 10 páginas, né?
de texto ali, intercalando com as feras e tal. Aí, a segunda matéria que eu considero mais importante na revista é uma matéria sobre a evolução do mangá e como que ele chegou até o anime. Então, primeiro eu falei desse viés, né, que é o mangá se tornando anime, a evolução de um para o outro, e depois eu falei um pouco sobre as influências do mangá. Eu destaquei, um dos mangás que eu destaquei foi o Ghost in the Shell, que ele foi um mangá assim, que ele inspirou as criadoras do Matrix, né, e até um filme de próprio nome. E também eu falei sobre os fanzines, que são os mangás feitos por fãs. Essa matéria foi a última a ser terminada para a revista. Na verdade, eu terminei ela quando eu já estava diagramando, então eu já fui escrevendo ali e já fui passando pro InDesign. Por que ela foi a última matéria a ficar pronta? Porque eu estava contando com uma fonte e ela não respondia. Aí o que aconteceu? Eu pedi ajuda para o professor Fábio Inoue e ele me indicou uma outra pessoa que foi a cereja do bolo para a matéria. E a outra pessoa que eu também convidei para ser fonte da matéria, né, para falar sobre fanzine, foi o ilustrador Diego Mário. Inclusive, esse é um dos posters dele, né, uma das ilustrações dele. Eu coloquei na revista também e eu achei interessante abordar isso porque é a evolução e a influência do mangá, né, e do anime. Então, é uma coisa assim que eu queria muito abordar na revista, que é a cultura e a influência. E quando ele me falou sobre isso, eu falei, então me manda eu vou te mandar as perguntas então e você me fala mais sobre fanzine, que eu vejo se dá para colocar na matéria, tá, formular tudo certinho. Ele me mandou e no final saiu ali um textinho à parte falando sobre fanzine na revista. E o último, né, a última matéria assim, que eu considero importante para a revista é a metamorfose através do cosplay. Quem me falou essa frase assim, com outras palavras, foi também a Yas Ferreira, né, que eu entrevistei ela e perguntei para ela, por que você gosta de fazer cosplay? Ela e mais 3 cosplayers me responderam os motivos por que eles gostam de fazer cosplay, por que eles começaram a fazer cosplay. Então, assim, foi uma coisa muito legal. E nessa pauta também eu trago um pouco do meu trabalho fotográfico, porque bastante coisa na revista, infelizmente, eu tive que usar de imagens, de site, claro, tudo devidamente com crédito. Então, assim, foi outra coisa assim, que eu achei importante destacar aqui na apresentação. Aí temos a Yas Ferreira, né? Ela fez o cosplay das enfermeiras do jogo Silent Hill. E ela foi uma peça muito importante para o meu trabalho, porque além dela participar da matéria sobre o público feminino e personagens femininas, ela também me arrumou outros cosplayers para a revista, porque até então estava uma coisa difícil. Temos o Washington Silva também, que ele fez cosplay do Capuz Vermelho, do universo da DC. E temos o Alexandre Cavalcante, que fez o cosplay do Professor Porco, também do universo da DC. Bom, para finalizar, eu acho que eu dei o meu melhor na revista e eu acho que eu consegui concluir todos os objetivos, porque não foi fácil pegar um projeto do zero, fazer ali tudo do zero, pegar um projeto novo para refazer com algumas coisas que tinha que tirar e colocar também, refazer do zero. Então, se vocês acharem alguma parte da revista molhada, é o meu suor que está aí, porque foi bem estressante. A Simone, ela sabe como que foi.
Por último, eu gostaria de agradecer à banca, que me ajudou os 3 de alguma forma em especial. Agradecer ao pessoal da primeira fileira que sempre me ajudou também, me incentivou. E a todos que vieram assistir a apresentação do meu projeto. Muito obrigado.